Isso, tá gravando, pronto. Daí, a sorte é que eu tinha gravado o encontro anterior, né, o primeiro workshop, então coloquei para vocês não ficarem sem nada, é a mesma aula e tal. Então, o encontro da infância foi do workshop anterior, certo? Da adolescência, comecei a gravar, então já está garantido. Prontinho, abriu aqui. Vamos começar. Alguém tem experiência com adolescência no grupo? Ninguém? Só experiência com irmão e irmã, que eu tenho 2 irmãos adolescentes, só isso, essa é a minha experiência. Já serve alguma coisa. Vamos lá. Então, hoje, nosso terceiro dia 23 de março, nosso tema é adolescência. E, para a gente começar a falar sobre adolescência, eu trago um texto, um poema, né, uma parte de um poema, que está no livro de Disciplina Positiva para Adolescentes, que eu acho muito, muito forte e fala muito sobre essa conexão que os pais buscam e que não têm, né, com os adolescentes. Vou ler para vocês. Eles vêm através de você, mas não de você. Embora estejam com você, eles não pertencem a você. Você pode dar a eles seu amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Você pode abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas habitam na casa do amanhã, a qual você não pode visitar, nem mesmo em seus sonhos. O que vocês sentem com isso? Não quer dizer, não exatamente para adolescentes, né, mas para filhos, de modo geral. E ele é mais consistente, voltado à adolescência. O que vocês sentem? Quem tem filhos, principalmente. É isso aí. É isso aí. O texto é adolescência. Como que eu queria, né, que fosse diferente. Era um desejo meu, mas não teve jeito, não. Percebi esse ano, inclusive, que era um desejo meu que acabei me frustrando. Mas é bom que na vida a gente tem amigos, né? E amigos que falaram assim, seria assim, tudo no seu tempo. É verdade. É isso aí. Eu, antes de ter filhos, né, eu sempre achei que ia ser uma mãe, e sou, né, na verdade, uma mãe bem liberal, assim, bem... Eu não sou muito apegada à Annalise, e ela não é tanto comigo, né? Ela é o mínimo, por exemplo, agora ela chorou porque ela sempre dorme comigo, né? Sempre sou eu que coloco para dormir. Mas, por exemplo, como é que fala, a adaptação na creche, a gente não precisou fazer processo de adaptação. Ela foi para um primeiro dia na creche, se jogou lá e esqueceu que eu existia, né? Ela é assim com qualquer pessoa. Ela passa a tarde com você, ela te conhece agora, ela já pega na sua mão, vamos, e te leva para passear com ela. Então, às vezes, quando eu começo a imaginar o futuro, por exemplo, né, meu marido gosta muito dessa ideia de incentivar o intercâmbio, ele sempre quis fazer, morar fora e tal, e ele falava que ia incentivar muito isso nela. Aí eu, claro, vamos incentivar, tá? Mas quando eu paro para pensar, assim, sabe, que um dia talvez ela vá para longe e eu não vou poder estar ali acompanhando, ouvindo de perto, dá um aperto no coração. Mas esse texto diz exatamente o nosso papel. A gente não tem como aprisionar nossos filhos, né, de forma nenhuma. E essa última parte é mais forte ainda, né? Você pode abrigar seus corpos, mas não suas almas. As almas habitam na casa do amanhã, a qual você não pode visitar nem mesmo em seus sonhos. É aquela ideia da gente sonhar o que a gente quer para os nossos filhos. A gente, eu quero que meu filho seja assim. Eu quero que ele seja daquele jeito. A gente não tem como projetar e isso acontecer. A gente tem como trilhar um caminho de assertividade para que o melhor aconteça. Esperar pelo melhor, se a gente fizer o melhor. Então, é o que a gente está tentando fazer com a disciplina positiva, é dar o nosso melhor e oferecer o que tem de melhor na disciplina doméstica, na disciplina para filhos, para que a gente conquiste e alcance, né, êxito, que são filhos responsáveis, filhos empáticos, filhos respeitosos, enfim, todas as habilidades que a gente deseja para os nossos filhos. Fala, Thay, Oi. eu sou muito apegada. Eu sou uma mãe extremamente apegada, sabe?
Uhum. E a maior flechada que eu tomei foi a hora que ela falou assim comigo, que eu tenho uma filha de 17 e um de 11 que vai fazer 12. A de 17 falou assim, para de achar que eu sou a sua boneca rosa. Nossa! Gente, doeu. Eu me vi dentro de um abismo na hora que ela falou isso comigo. E Que eles eu falam tinha que umas coisas, né? Que, assim, porque, na verdade, ela era certeza. realmente a minha boneca rosa. Quer dizer, no meu pensamento ela continua sendo, eu só não posso Claro. falar isso para ela, É. né? Mas como eu faço terapia há muitos anos, isso me ajudou demais. Eu estou em curso de educação emocional positiva também, então isso tem me ajudado muito em relação a ela. Sim. Mas ela foi realmente isso que eu sentia. E se você falar com qualquer pai e mãe de adolescente, eles vão dizer uma frase assim que eles falaram que foi na ferida, sabe? Mas na ferida de um jeito assim que abriu o nosso olhar para algo que a gente estava fazendo errado. Então, muitas vezes eles usam essas palavras, né? Eles mexem no emocional da gente, eles nos abalam para informar algo que eles estão sentindo. Muitas vezes, né? Eu participei de uma live, não sei se eu falei aqui com vocês, onde foi que eu falei, que uma moça relatou que a filha dela falou assim para ela, respeito é uma via de mão dupla. Ou seja, o que é que ela estava querendo dizer com isso? Que ela não estava se sentindo respeitada, né? Por algum motivo. Que os pais muitas vezes não percebem que estão desrespeitando os filhos. É muito comum isso na adolescência. A gente não se dá conta porque a gente está acostumado a ter uma criança. Agir como uma criança, decidir por ela, fazer tudo pela criança, a esperar que a criança dependa da gente para as coisas. E na adolescência isso começa a se romper. Então, os pais ficam meio perdidos com isso. Quem está aqui por uma atuação clínica vai receber muitos pais de adolescentes perdidos por conta disso. A gente se esquece que foi um dia adolescente, né? Eu ministrei um grupo de estudos sobre adolescência há um tempo atrás. Foi meu primeiro projeto, na verdade. E a gente trabalhou sobre o cérebro adolescente. Era o livro Cérebro Adolescente, de Susana Herculano Russell. E ela encerra o livro falando isso, né? Por que mesmo aprendendo tudo isso, mesmo sabendo e vivendo tudo isso, nós, quando chegamos à idade adulta, esquecemos completamente de tudo que vivemos na adolescência e repetimos todo o processo com os nossos adolescentes. Então, acaba virando um ciclo. E vamos começar. Como é, para a gente começar a pensar sobre a adolescência, vamos imaginar na nossa mente um adolescente típico. Como é para vocês um adolescente típico? Listem o que vem na mente de vocês, físico, emocionalmente, personalidade-mente, a personalidade, todas as características que um adolescente típico, né, comum, tem. Estou ouvindo. Insegurança. Insegurança. São inseguros. Um pouco de rebeldia. Rebeldes. Depressivos. Depressivos. Alguém falou aqui no chat. Cadê? Meu chat sumiu. Pera, gente, o chat sumiu. Não tá abrindo aqui. Achei. Descoberta da identidade. Deixa eu voltar. Descobrindo a identidade. O que mais, gente? Fisicamente também. Como é que a gente imagina o adolescente? De forma física. Acho que bipolares. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Muito comum também. Não sei se tem alguma palavra que define isso. Baixa autoestima. Boa. Bipolar. Baixa auto. Tá vendo? Que bom. Baixa autoestima. Vamos lá, gente. Tem muita coisa ainda, gente. Eu vou dizer desengonçados.
individualistas, trancam-se nos quartos, eu esqueci a palavra para isso. Quem mais lembra alguma coisa? Introspectivos? Isso. Contam? Hã? Ser bagunceiros contam como Com certeza. Bagunceiros. Adoro. Lista grande, assim que é bom. Quer ver uma coisa que todos os adolescentes que a gente conhece geralmente são? Apáticos, no sentido de chato. Tudo é chato. Ai, que chato. Ai, você é chato. Ai, isso aqui. Foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, mas eu não quis falar, para ser sincera. Preguiçosos, já coloquei? Alguém já colocou? Não, né? Muito. Preguiçosos. Gente, eu poderia passar um tempão aqui falando coisas sobre eles, né? Vamos colocar coisas positivas também, né? Agora que eu me lembrei. Deixa eu duplicar isso aqui. Ops, fiz errado. Coisas boas, vamos falar coisas boas também. E aí, o que vocês lembram de coisas boas deles? Petit, meu amor. Criativos. São criativos. São corajosos. O que mais? A minha experiência, eu acho que ele, pelo menos o meu adolescente, né, ficou mais companheiro. Como? Ele é mais companheiro contigo? Vai falar isso, Sim, companheiro. comigo. Sim. Boa. Companheirismo. Um pouco inédito, mas tudo bem. É algo que eu ouço muito. Eles são bem... não com os pais, né? Mas eles podem ser com os amigos. Muito carinhosos. Eles são extrovertidos, a maioria deles, pelo menos, fora do ambiente doméstico. Extrovertidos e bem-humorados. Vou botar os dois. Acho que tá bom. Mais alguma coisa? Vocês lembraram? Queiram falar? Vou seguir. Gente, a grande parte dessas coisas não está aqui à toa, né? Quando a gente lista essas características e elas se aplicam à grande maioria dos adolescentes, é porque se a gente parar para pensar, isso é algo mais orgânico, né? Do que algo simplesmente de personalidade, psicológico e tal. E a neurociência, ela tem corroborado muito com essa ideia de que muito da característica psicológica e da personalidade que acompanha a adolescência, o processo de adolescer, vem das mudanças cerebrais. E isso tudo está relacionado, sim, às alterações que o cérebro sofre. Como vocês sabem, a criança ela tem um cérebro considerado imaturo, que está em processo de desenvolvimento, e o cérebro da gente só se desenvolve por completo, acredita, lá para os 30 anos. Na verdade, 25. Ou seja, hoje em dia, para a neurociência, o fim da adolescência é aos 22 a 25 anos. Ou seja, até os 22 anos, para a neurociência, ainda é um adolescente. Por quê? Porque o cérebro, principalmente a parte frontal, né, o lobo frontal, que é responsável pelas habilidades sociais e cognição, ele só completa o seu desenvolvimento, a sua maturação,
por volta dos 22 a 24 anos, 25 a 25 anos. Então, tudo isso, né, gera essas mudanças que a gente vai destrinchar, gera esse quadro aqui de características típicas de um adolescente. Vamos começar com as mudanças corporais, né, que são as visíveis, que é que todo mundo sabe. Quando a gente fala em adolescentes, né, a primeira frase que a gente fala, são os hormônios. E não são apenas os hormônios, né? Vamos se colocar no lugar deles. Eles tinham um corpo infantil, eles tinham todo um processo voltado para eles, né? A família, ela voltada para a criança, a família fazia tudo, né, digamos assim, pela criança, ouvia a criança de forma mais empática, né, digamos assim, com mais cuidado, com mais carinho. E quando chega na adolescência, muitos pais acham que por estarem numa aparência mais adulta, eles simplesmente são capazes de tudo agora. Viraram adultos e agora eu não preciso ensinar mais nada e eu só tenho que cobrar aquilo que eu espero que ele já tenha conquistado. Mas que se eu parar para pensar, muitas vezes eu nem ensinei. É muito comum. A gente cobra muito da adolescência comportamentos, atitudes, que a gente nem se dá conta de que a gente não ensinou, que a gente não preparou eles para isso. E quando a gente para pensar ainda mais nas questões psicológicas que envolvem, por exemplo, essas mudanças corporais e essas mudanças relacionais também, é tudo muito conturbado. Como é que pode uma pessoa, vamos imaginar uma menina, tá? Somos mulheres, então uma menina talvez seja até mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil de compreender a situação. Uma menina, ela tinha um corpo de criança, ela era criança, ela não pensava em coisas como a sexualidade. E aí, do nada, chega a adolescência e ela começa a constituir um corpo que é mais semelhante ao da mãe, só que, ao mesmo tempo, não é igual ao da mãe. Também não é igual ao dela quando ela era criança, que ela já estava habituada a se comportar e a agir. Então, ela agora tem um corpo que não é nem infantil, nem adulto. Então, ela não tem aqueles seios fartos que ela esperava ter, como é o caso da mãe, de outras mulheres, e ela não tem, né, o zero para se dizer que é uma criança, ela está no meio termo. Então, isso já gera uma confusão, uma inaceitação corporal. As espinhas, né, muito comum, eu sofri tanto, gente, vocês não fazem ideia. Até 2 anos atrás eu era cheia de espinhas, para vocês verem, né? Piorou, na verdade, na vida adulta. Na adolescência eu nem tinha tantas assim. Mas é muito comum que se tenha, né, as espinhas. O próprio rosto muda muito, os adolescentes, a maioria que a gente conhece, né, eles têm um nariz muito grande, o rosto muito fino, então eles estão num processo de mudança que quando eles se olham no espelho, eles têm um certo assustamento. O tamanho. A gente tem adolescentes que crescem cerca de 3 a 4 centímetros por ano, ou seja, isso é muito, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, no segmento de educação, por exemplo, eu dou aula para 7º ano e 9º ano. Então, eu dou aula para os 7º, então ali, né, pequenininhos. Quando chego no 9º, eles já estão maiores do que eu. E eu falo, gente, como é isso? Vocês eram assim, agora estão assim. Então, em questão de 1 ano, 2, eles já saltam de tamanho. E o cérebro demora para entender isso. É uma mudança muito drástica até para o cérebro. Imagina o que é o cérebro também estar acostumado, porque a gente tem uma região no nosso cérebro, se não me engano é a região temporal, que compreende, a área somatotípica, que compreende o mapa do nosso corpo. Então, entende, por exemplo, mais ou menos a distância do meu ombro para o meu braço. Então, eu sei que se eu colocar meu braço até aqui, eu alcanço só até ali. Né? Nosso cérebro adquire essa informação. Com a adolescência, esse estirão que eles dão, esse crescimento muito rápido que eles dão, o cérebro perde essa noção. Então, ele achava que ia até ali, mas, na verdade, ele vai muito mais. Então, eles ficam desengonçados, o corpo cresce muito além da conta, então eles ficam também desengonçados. Os hormônios também influenciam muito, na hora que começa o boom de hormônios sexuais. O hormônio da testosterona, por exemplo, nos meninos, ele estimula o processo de agressividade, né? É um hormônio que está ligado a essas questões mais masculinas. Então, a própria agressividade que a gente comentou ali em cima acontece também por conta dos hormônios. Essas mudanças corporais, então, geram um desgaste emocional neles, que junto com os hormônios causam caos. Aí vem a questão social. Eu quero ser uma pessoa respeitada, quero ser um ser humano diferente da minha família. Eu quero ser ouvido, eu quero ser um adulto que tem voz. Para isso, ele precisa se distanciar um pouco da família e adquirir a sua própria personalidade.
Por isso o distanciamento, né? Aquela ideia, meu filho só quer saber dos amigos, só quer ficar no celular com os amigos, só quer saber de ir para a rua com os amigos, só quer ficar na casa da amiga. Enfim, por quê? Porque eles estão aprendendo com pessoas fora do seio familiar outros valores, outros conhecimentos, e isso é extremamente importante para o nosso processo evolutivo e nossa vida em sociedade. Imaginem se todas as pessoas, na fase da adolescência, qualquer fase, independente de fase, vivessem completamente presas à família. Como é que estaríamos hoje? A gente não teria essa multiplicidade de ideias, de pensamentos, de personalidades, miscigenação de forma mais cognitiva, digamos assim, que a gente tem graças à adolescência. Então, é necessário que o adolescente se afaste da família, que ele conheça outros valores. Se não fosse isso, muitos de nós seríamos muito diferentes, né? Nós tivemos valores muito positivos na nossa família, e a gente entende também que a nossa família teve muitos valores negativos. Eu tive valores, por exemplo, meu pai, ele era um pouco preconceituoso, racista, vamos dizer assim. E hoje é uma coisa que eu abomino, assim, acima de tudo. Eu não consigo nem discutir sobre o racismo, porque me machuca, me descontrola. E meu pai já falou para mim uma vez, ele, eu não sou racista e tal, mas eu não aceito que minha filha case com um negro. Eles, enfim, né, falava assim, e eu achava isso um absurdo, loucamente, e a minha melhor amiga, assim, a pessoa fora da minha família que eu mais amei nessa vida, ela faleceu quando a gente era jovem, num acidente de moto, me dói até hoje, já tem muitos anos, mas enfim, ela era negra, e aí uma vez a gente foi sair na minha época de adolescência, a gente foi para uma festa lá, e o primo dela, junto com a irmã dela, foi me buscar. Então, 3 negros foram na porta do meu pai, vir me tirar de casa. Meu pai olhou para mim e falou, você vai para onde? Eu vou para festa, pai com Ana, já não tinha te falado? Aí ele, com esse povo, você não vai. Me descontrolei ali, eu falei, que povo? Aí eu falei, são meus amigos. Ele, mas você não vai. Eu falei, pois só por você ter dito isso, eu adolescente, eu vou. Virei as costas e com todo o ódio do mundo eu fui. E a minha, não, acho que não foi minha amiga que eu vi, mas a irmã dela. Foi horrível, assim. Então, imagina se não tivesse existido esse distanciamento familiar, né? Se eu não tivesse aprendido outros valores com a minha família, além dos da minha família, né? Núcleo familiar. Então, muitas coisas seriam diferentes. Eu acredito que cada um tem uma experiência semelhante. Sim, a apatia e a preguiça. Por que os adolescentes acham tudo chato? Já repararam? Tudo para eles é chato, eles não têm motivação para nada, é uma leseira para andar, né? Para ir daqui até ali. Meu sobrinho mesmo, ele tem 15 anos, 16 anos, ele é 24 horas dentro do quarto jogando videogame, quando sai, é um bicho preguiça, literalmente. Aquele corpo, né, estranho, comprido, magro, que anda assim, parecendo um zumbi pela casa, só sai para comer. E aí a gente diz que o quarto dele é a caverna, porque ele só vive lá. E essa ideia, essa preguiça, essa apatia, esse tudo achar chato, está relacionado a uma poda neural. Poda neural é realmente esse nome, perda de neurônios, que perda de conexões neurais, na verdade, que acontece durante a adolescência, acontece no início da infância e depois na adolescência. Essa poda neural da adolescência, o fato de eles perderem conexões neurais, faz justamente com que eles fiquem realmente mais lentos. É algo neural que acontece. Então tá explicado, tá, gente? A gente não precisa cobrar tanto deles, que mesmo que eles se esforcem, eles não vão muito além disso. Essa desmotivação também está relacionado justamente porque essa poda neural acontece no sistema de recompensa. O sistema de recompensa é um processo que ocorre no nosso cérebro que alimenta digamos assim, os pontos interessantes, as coisas interessantes que nos interessam são estimuladas no nosso cérebro. Quando acontece essa poda neural, esse sistema de recompensa, ele perde conexões, então ele acaba rebaixando a sua quantidade de conexões. Então, o que antes era muito motivador, por exemplo, uma criança, bastava você falar, vamos passear no shopping? Ai, beba, vamos! Vai falar para o adolescente, vamos passear no shopping, fazer o quê no shopping? A gente não vai fazer nada no shopping, né? É tipo isso. Então, acontece realmente um grande rebaixamento desse sistema de recompensa. Então, a gente precisa de uma motivação muito maior para conseguir conquistar um adolescente, para suprir essa perda neural que aconteceu durante a adolescência. Então, esse é resultado também de uma questão, de uma modificação que acontece no cérebro.
Então, isso aqui, gente, serve... Quem estuda... Se a gente estudar um pouquinho mais de neurociência, isso eu dei um básico para vocês. Mas tem vários livros muito legais. Esse da Suzana Herculano é muito bom. Talvez eu lance um mini curso sobre neurociência da adolescência. Tenho que organizar melhor. A gente consegue entender Tem um muito bem. dela maravilhoso, que é o Pílulas da Neurociência, Pílulas de da Suzana. neurociência. Ah, que legal. Eu sou apaixonada por neurociência. Também. Então, tudo que tem, eu vou lá atrás. Era para me dedicar mais, né? Porque eu acho que como bióloga cobram isso de mim, né? Ah, você é bióloga, você tem que saber psicóloga e bióloga, né? Você tem que juntar as duas. E eu, durante um momento, eu achei que eu deveria seguir a neurociência porque era o que ligava minhas duas formações. E eu gosto muito, né? Essa minha adolescente, ela está indo em busca da neurociência. Ai, maravilhoso. Para a vida dela. Está crescendo muito, vale muito a pena. Amém. É isso aí. Deus queira. Sim, então, quem puder ler, quem quiser se interessar, você estudar um pouquinho de neurociência, explica muito o comportamento do adolescente. Então, muitas daquelas coisas que a gente cobra, que a gente espera, que a gente, né, cobra realmente deles, e a gente ouve também dos nossos clientes, dos pais cobrarem, está relacionado a questões intrínsecas, que muitas vezes não estão muito relacionadas à personalidade, a comportamento adquiridos, né? São algo mais orgânico mesmo. Então, a gente tem que diminuir o nosso limiar de espera em alguns casos. E aí vem, diante de tudo isso, a gente vê a forma como eles são. E se a gente parar para correlacionar, como é que a gente lida com a adolescência? É muito comum, né, quando a gente até lembra da nossa adolescência, é isso aqui que acontece. Sermão, horas e horas os pais falando lá, e a gente fica, meu Deus, quando é que ele vai acabar? E a gente mesmo começa a falar e falar. Já vi meu marido, né? Porque esse meu sobrinho que é adolescente, o pai não assumiu. Quando a minha cunhada engravidou, o cara fugiu. Então a figura paterna dele é meu marido. Chama de pai, inclusive, chama meu marido de pai. E aí ele mora no Rio, né? Porque meu marido é carioca. Ele que veio para cá pra gente ficar aqui, então meu sobrinho mora lá no Rio. E aí qualquer coisa que acontece com ele, ligam para Diego. E aí Diego vai, conversa, dá um sermão, tal, enfim. Aí eu falo, esse sermão não tá adiantando nada, ele tá lá revirando os olhos. Aí ele, não sei o que, ela continua falando, mas é para aliviar mais o ego dele do que alguma outra coisa. Esses sermões, enfim, vamos falar deles daqui a pouco. Punição é muito comum também, fica de castigo, tira o celular, priva de sair com os amigos, qualquer tipo de punição, né? Até punição física também já aconteceu, acontece também em vários lares. Acontecem com adolescentes esse tipo de punição também, punição de todos os tipos. E as recompensas, quando fazem alguma coisa positiva ou algo que era para ser esperado, eles recebem recompensas, recebem dinheiro, recebem um celular melhor ou algum prêmio que eles já estavam almejando. E o que acontece? A disciplina positiva não concorda com nada disso aqui. Por quê? Alguém me responde? Esqueci minha água. Eu acho que porque eu já tentei todos e não deu certo. Boa. Entendeu? E tipo assim, quando eu falo que eu fiquei mais companheira dele, porque a gente abriu mais diálogo, teve separação, teve vários momentos também para isso acontecer, né? Uhum. Mas eu vi que isso tudo aí não adiantava, eu tinha que mudar e deu certo, entendeu? Exato. Essa é a resposta. Por quê? Porque não funciona. Simplesmente assim. A gente faz muito disso, né? Muitas vezes a gente tem consciência de que não funciona, mas continua fazendo, porque a gente está naquele modo automático de repetir o que os nossos pais fizeram. E a gente ouve muitos pais, quando a gente vai conversar no momento clínico, eles demonstram saber que isso não funciona, mas demonstram também não saber agir de outra forma. Então, essa é a nossa função como orientador parental, como psicólogo, psicopedagogo, na orientação aos pais. Mostrar que existem outras formas, outras alternativas a esses padrões que a gente tanto ouve os pais de adolescentes executarem, né, cumprirem. E muitas vezes, mesmo a gente sabendo que está errado, a gente vai continuar fazendo, porque, como eu falei, é como se estivesse a gente alimentando o nosso ego. Uma vez, essa semana mesmo, eu comecei a conversar com meu marido, eu comecei a dar um sermão, aí eu falei, meu Deus, estou dando um sermão, não vai adiantar nada nele, deixa eu calar minha boca, aí eu calar minha boca, mas, e tem mais, e continuava, eu falei, gente, eu tenho que parar. Né? A gente já fica naquilo de tentar botar tudo para fora, é mais um descarrego.
Mas não funciona, né? Já sabemos disso. Então, Thay, por que isso não funciona? O que a gente pode fazer como estratégia? Antes de eu trazer as ferramentas, né, a solução, eu quero apresentar para vocês, a gente viu na parte de família, os estilos parentais, mais conhecidos da disciplina, de acordo com a disciplina positiva, né? Permissividade, negligência, autoridade e disciplina positiva, que é o estilo democrático. Para a adolescência, ela lista 4 outros tipos, certo? São os pais rígidos, que são os autoritários, né? Ela dá o exemplo que são como tijolos, que são bem definidos, são duros, são rígidos, arestas bem designados, ou seja, as regras são impostas, são bem definidas, tem limites a serem cumpridos, regras a serem cumpridas, horários a serem cumpridos, muito controle e muito limite. Os pais rígidos, como eu já falei, é um dos positivos. Entre todos, né, fora o democrático, é um dos mais positivos. Os pais ausentes são os pais fantasmas, eles negligenciam todas as necessidades do adolescente. Muitas vezes é muito comum, também a gente vê hoje em dia, que o fato dos adolescentes estarem tão isolados, buscando tanto essa individualidade, estarem tanto isolados, que os pais tendem a achar que eles não precisam de nada. Que ele está lá no quarto dele, é só onde ele quer ficar, então ele está bem. Deixa ele lá. E aí prefere se eximir da educação do filho, justamente porque é mais prático, digamos assim. Então, assumem esse papel de negligência, né, de pais fantasmas. Os pais capachos, que são os pais permissivos, que fazem todas as vontades dos filhos, e muitas vezes, né, depois de fazer tudo, se questionam, onde foi que eu errei? É muito comum a gente que trabalha em escola, né, eu já ouvi muito isso. Ah, mas eu faço tudo por ele, eu dou tudo, ele tem tudo. Eu não sei mais o que eu faço, ele tem tudo e é assim. Aí eu falo, mas é justamente porque ele é assim. Porque ele tem tudo, ele não precisa de mais nada. Então, por que ele vai agir diferente? Ele vai agir como ele quer. Já que ele age da forma que ele quer, ele tem tudo. Então, né? Tá muito prazeroso para ele, tá muito confortável. Para os pais é que não tá. Então, esses são os pais chamados de capachos. Isso aqui também é tudo do livro, tá, gente? E ela inclui, né, fora o pai democrático da disciplina positiva, esse pai confuso, que também é muito comum, que são os pais gangorra, que eles não sabem o que estão fazendo. Então, eles usam o estilo rígido, o estilo autoritário, aí começam a perceber que não deu muito certo, aí vão para o estilo permissivo, aí se cansam, e aí se isentam um pouco, vai para o negligente, então eles ficam nessa, tipo, eu não sei mais o que fazer. É muito comum a gente ouvir esses pais também. Ah, eu já tirei, já botei de castigo, já fiz isso, já dei aquilo, já fiz isso, nada dá certo. Então, esse é aquele que o adolescente sabe lidar, ele vai barganhando, ele vai empurrando os pais de acordo com o que ele sente que pode levar. Então, todos esses 3 estilos parentais são chamadas de parentalidade de curto prazo, né? Porque ela compõe eles, associa eles aos outros estilos parentais, não funcionam, né? Acabam construindo habilidades de vida que a gente já discutiu no outro momento, que não são aquelas habilidades que a gente espera para os nossos filhos. E os adolescentes, então, eles têm uma artimanha mais poderosa ainda, que eles aprendem a lidar com os pais, porque eles já têm uma certa experiência, né? As crianças estão entendendo tudo agora, então os adolescentes eles já têm esse conhecimento de como os pais agem, então já sei como é que eu faço para conquistar o que eu quero. E então, a gente vai fazer Deixa eu pegar o livro, eu esqueci de pegar. Na verdade, foi na confusão, quando a Alice eu não peguei. Essa, gente, é uma dinâmica que é proposta pela certificação em disciplina positiva, que Deus me ajude a encontrar a página agora. Era para eu ter deixado separado, mas hoje foi tão corrido aqui. Ah, não, já sei onde está. Aqui. Prontinho. A gente vai fazer um mini teatro agora, em que eu vou dar a fala, certo? E vocês vão encenar
E a gente tem quatro papéis, né? Não sei se pode falar, Cândida, Fabíola, Ana e eu. Pronto. Se puder falar, tá? Participa. Senhor Punição, não vai ser o Senhor Punição, é aquele pai, né, que adora botar de castigo, adora cumprir uma certa punição. O Senhor Recompensa, que acha que vai conquistar o filho, fazer com que o filho haja melhor, oferecendo uma recompensa. O Senhor Consequências Naturais, que deixa que as coisas aconteçam e que os filhos aprendam com as suas consequências. As consequências lógicas, em que você dá um exemplo assim, você já explicou aquela regra, já explicou aquele acordo, e que se o adolescente quebrar esse acordo, ele vai ter uma consequência, já pré-estabelecida essa consequência. E o Senhor foca em soluções. Como a gente já viu, foco em soluções, a gente foca na solução. Vamos parar de buscar o culpado, de buscar quem é dono da situação e tal, vamos focar como é que a gente resolve isso, tá? Quem quer ser quem? Eu posso ser o consequência lógica, que é mais complicado, a gente vai entender melhor um pouquinho daqui a pouco. Quem quer ser os outros? Posso ser foco em soluções. Fabíola é foco em soluções. Posso ser recompensa. Cândida é Senhor Recompensa. Ana? Eu posso ser Senhor Punição. Pronto. O Senhor Punição, faltou. Senhor Punição, Senhor Recompensa. Consequências naturais. Ana? Pode ser? Naturais. Pronto. Senhor Consequências naturais. Aqui está a situação. Deixa eu ler a situação para vocês. Cadê? Ai, gente, aqui. Cadê o texto? Vamos lá. Lembrei. Seguinte. Um adolescente, filho de vocês, ele insiste em não colocar as roupas para lavar. As roupas no cesto de lavar roupa. A roupa fica espalhada pela casa. Enfim, certo? É isso que acontece. E aí cada um vai ter um estilo de educação. E vocês vão montar um teatrinho aí na cabeça de vocês. Quem não quiser pode, né, mais ou menos ler o que está aqui. Vou tentar explicar cada um para a gente montar o teatrinho cada um, certo? Se a punição ameaça bater, colocar de castigo, tira o celular, obviamente, faz a punição. Espera até seu pai chegar em casa. Até sua mãe chegar em casa, ela vai ver. Enfim. Se o recompensa, oferece dinheiro, presente, como forma de que o adolescente cumpra aquilo que ele deseja. Senhor, consequências naturais. Consequências naturais qual vai ser a consequência natural se o adolescente não botar as roupas para lavar? É isso que o senhor consequências naturais vai propor. Senhor, consequências lógicas. Então, é uma lógica que foi, como é que eu falo? Imposta não é a palavra certa, mas que foi acordada por um adulto. Tem o dedo de um adulto. Nas consequências naturais, não tem. Não tem a participação de nenhum adulto. Nenhuma outra pessoa, no caso. E o senhor foco em soluções pensa numa solução juntos, certo? Então, vamos lá. Senhor Punição, pode começar. O menino não quer, de jeito nenhum, botar a roupa para lavar. Como é que você agiria? A fala mesmo. Você não vai, não? Você agora vai apanhar. Porque você não vai, agora você vai apanhar e vai ficar de castigo. Boa. Mais ou menos assim. Tipo isso. Eu fico imaginando você com a sua mãozinha, a mão dela, gente, oh, meu Deus do céu, eu acho que é o tamanho da de Arthur, dando um tapa a um adolescente. Mas vamos lá, mão pesada também, então vai funcionar. Senhor Recompensa. Vamos lá. Ai, filho, sabe aquele iPhone que foi lançado agora? Pois é. Se você colocar tudo para lavar, juro, te prometo que eu vou comprar. Lava o banheiro também, mas se você quiser, lava a casa, a rua, o bairro. Isso aí, muito bom. Senhor Consequências Naturais. Nossa, filho, quando não tiver mais da mãe, quando não tiver mais aqui, não vai ter roupa sua limpa, você vai estar com a roupa suja. Aí. Deixa aí com a roupa suja.
ter consequências lógicas. Amanhã não tem mamãezinha. Isso, exatamente. Ter consequências lógicas diria assim, filho, lembra daquele acordo que a gente fez lá na reunião de família? Pois é, lembra que a gente combinou, foi um combinado que a gente fez, você concordou comigo, que as roupas que não estivessem na lavanderia, que não estivessem no cesto de roupa suja, não seriam lavadas, né? Lembra? Beleza. Pronto. Acabou. Não fala mais nada. Senhor, foco em soluções. Filho, você tá com algum problema, meu filho? Qual o problema de pôr roupa para lavar? Você está passando por alguma coisa? Você quer conversar comigo? Quer resolver o problema? Excelente. Algo assim. Excelente. Então, exatamente, no Foco em Soluções, a gente traz o problema para o adolescente e convida ele a encontrar uma solução, tá? Vou elaborar um pouquinho mais, tá, Fabiola? Me perdoe. Mas, por exemplo, filho, eu tô vendo que você não tá colocando as roupas na máquina, né? Se eu tô percebendo, eu tô sentindo, eu tô percebendo, eu já falei percebendo, né? Que eu estou notando, é muito importante também, porque traz a ideia de que a gente está olhando para ele, que a gente percebe ele, que a gente vê nosso filho. Eu estou percebendo que você não está colocando as roupas lá na lavanderia. E aí, o que está acontecendo? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Porque se não for para a lavanderia, como é que você vai ficar? Vai ficar sem roupa suja? A gente faz o quê, então? Como é que a gente pode chegar a uma solução? O que você sugere? Então, essa é a ideia. Convida, apresenta o problema, convida ele a propor uma solução. Percebam, os adolescentes e as crianças em geral, elas se engajam, né, muito mais quando elas participam da decisão. Vamos pensar na gente, né? Se eu chegar assim e disser para você, gente, a partir de hoje, ó, todo mundo eu quero com a câmera ligada, certo? Você pode até falar certo, né? Porque até então, numa posição, entre aspas, de líder, a gente tende a seguir, né? Então, gente, todo mundo, certo, com a câmera ligada. Beleza. Alguém, um dia que não esteja a fim de ligar a câmera, pode não ligar. Ele não tá nem aí. A diferença é quando a gente faz um acordo. Então, se todo mundo pensa numa solução e todo mundo concorda com aquilo, não foi imposto, você concorda, então você coloca o seu naquilo ali. Você se coloca naquela situação, você participa daquilo ali, então você tem um maior engajamento para cumprir. Com os adolescentes, com as crianças, é fundamental que isso aconteça. Eles têm que se sentir parte da situação. Porque se eles deixarem de cumprir, eles vão estar quebrando consigo mesmos, certo? Quebrando promessas, quebrando acordos consigo mesmos. E a gente, inclusive, usa isso para convocar eles a fazerem o que foi acordado. Lembra, filho, você combinou, a gente tinha combinado isso. Depois me lembre de falar que mesmo combinando, as coisas podem fugir um pouquinho. Eu vou explicar por quê, tá? Me lembrem de falar isso. É muito comum vocês fazerem acordo com os adolescentes. Fez o acordo, só funcionou uma semana. Na segunda semana, mesmo a gente tendo acordado, ele não fez mais. Me lembre que eu vou dizer qual é a estratégia, tá? Então, vamos lá. Qual dessas aqui vocês acham que não funciona? Ou vocês acham que todas funcionam? Sejam sinceros. Eu acho que a pior, eu não sei, é a de recompensa. Para mim, a pior é a recompensa. Com certeza. Ana? Para mim, a punição e a recompensa são as piores. As duas, punição e recompensa. Não funciona. Não adianta nada. Funcionar, até pode funcionar. Uma ou duas vezes. Claro que com adolescente, se você oferece uma recompensa, dinheiro sempre vai funcionar, né? Você ameaçar botar de castigo, tirar o celular, pode ser até que funcione, mas geralmente você faz isso quando você já está no limite, quando ele já deixou de cumprir a situação. Então, já era, não funcionou. Já não funcionou. E aí acredito que ele só vai fazer de novo se tiver de novo a recompensa. Isso. E vira um ciclo, né? Exatamente, a ideia é essa. Quando a gente usa punição e recompensa, a gente está convocando os adolescentes a agirem simplesmente buscando sanar um problema do outro, não um problema deles. Por exemplo, eu não quero fazer atividade da escola, eu não gosto de estudar, não vou estudar. Aí meu pai diz, se você tiver 9, 10, nota boa, eu vou lhe dar um celular. A menina estuda para aquele celular. Ele não está estudando para ele. Ele está estudando porque ele quer desenvolver uma habilidade, porque ele quer tirar nota boa, porque ele quer aprender, porque ele quer crescer na vida, ele quer... Enfim, ele está fazendo isso porque o pai disse que ia ganhar um celular. Ele faz isso pelo outro, para algum ganho. Ou ele pode fazer, eu não quero ficar... Eu tenho uma festa que eu quero ir com meus amigos, eu não posso ficar de castigo, então eu vou estudar para essa prova, porque eu não quero ficar de castigo.
Então, ele não faz obtendo o objetivo, que era a nota alta, que era estudar. Ele faz atingindo outro objetivo. Por isso que a recompensa e a punição não funcionam. E aí a gente ouve muito, meu filho não gosta de estudar, o que é que eu faço? Eu falei, não adianta. Não tem muito o que fazer. Conversa, entende qual é a situação. Muitas vezes, é muito comum, gente, a gente não olhar para o nosso adolescente e não perceber, um parêntese aqui, tá? As potencialidades que eles têm. Muitos deles não veem sentido na escola. E realmente, em muitas coisas não tem, tá? Eu odiava matemática e eu estudava matemática para passar de ano, né? Eu fiz biologia porque eu imaginei que eu nunca mais fosse ver matemática na minha vida. E eu sempre me perguntei, e acho que todos vocês se perguntaram, para que eu quero saber isso? Para que eu quero saber trigonometria? Para que eu quero saber PG? Para que eu quero saber função... Como é aquela função, meu Deus, que era meu tormento? Logarítmica. Gente, não existe isso. Eu não conheço ninguém que use isso, a não ser um próprio matemático. Então, realmente, para os adolescentes, é absurdo aquilo ali. Então, muitas vezes, falta a gente ouvir e ter um pouco de empatia com eles, né? Claro que a gente não vai dizer, tá bom, então não estude, né? Mas a gente vai tentar entender qual é o objetivo dele. Beleza, você não quer estudar, mas você sabe que você vai precisar um dia de uma profissão. A mamãe e o papai não vão estar aqui o dia inteiro, a vida inteira. Você precisa construir uma carreira, você precisa de dinheiro, né? Sendo bem claro, você precisa de dinheiro para sobreviver, para construir sua família e tal. Como é que você pensa em fazer isso? Conversa, se abre, ouve, escuta ativo, ouve. O adolescente demonstra interesse pelo que ele está falando. Muitas vezes, você nem se dá conta que o seu filho é um artista. Você nem sabe, por exemplo, que ele é um artista, que ele é um exímio, sei lá, designer gráfico. E você só está ali reclamando que seu filho está no computador o dia todo e nunca se deu conta que ele é um excelente designer gráfico, que ele vai ter um futuro sensacional por causa do computador. E a gente nunca se deu conta disso. Então, a gente tem que olhar e conversar um pouquinho mais. Foi o que aconteceu com meu sobrinho, inclusive. Vivia no computador, quando foi ver, ganhou uma bolsa do nada. A gente soube que ele ganhou uma bolsa para fazer um curso aí de design gráfico, não sei aonde, porque ele montou um design para o Spotify que o pessoal ficou uau! Então, a gente nem sabia disso, né? Nem imaginava que ele tinha essa potencialidade toda. Outra filha da minha prima também, ela desenhista excelente, foi ela que fez aquele avatarzinho que eu tenho no final das postagens, ela faz desenho gráfico também, vive no computador. Então, isso também é algo que está crescendo muito a demanda do mercado. Então, parar para conversar. Qual é a proposta dele, o que é que eles pensam para o futuro deles. Eles pensam alguma coisa. Mãe, quero viver de música. Tá bom, vamos viver de música. Assistam Cri Cri Cri, que vocês vão ver. E aí a gente tem também, né, além desses comportamentos tão comuns que a gente ouve, a gente tem os comportamentos desafiadores, que são os graves, né? Drogas, álcool, o uso excessivo de telas, que querendo ou não, por mais que tenham pontos positivos, apesar de eu doer muito meu coração falar isso, que eu detesto o uso excessivo de telas, mas tem seus pontos positivos. A gente tem que ponderar isso, porque existem riscos, inclusive físicos. Mais uma vez, meu sobrinho, ele tem uma atrofia nas mãos, que ele parece, o braço e a mão dele parece daquelas pessoas que têm paralisia, sabe? A mão é assim, de tanto só ficar aqui, ó, no computador e no celular. O desenvolvimento motor dele é muito prejudicado. Ele tem problema na coluna, justamente por ficar muito tempo sentado em frente ao computador. Enfim, né, problema de visão. Ele desenvolveu, tipo, uma catarata tardia. Enfim, alguma coisa assim. Coisas um pouco graves, ao meu ver. O descumprimento de regras é muito comum. Adolescentes adoram quebrar regras. Vai ver qualquer filme de adolescente, você vai ter alguma regra sendo descumprida, ou pelo menos alguma transgressão grave sendo quebrada. Desrespeito também é muito comum acontecer, e agressividade. Tudo isso pode ser resolvido, tudo isso, além dos outros que a gente comentou, com essas ferramentas e essas propostas que são da disciplina positiva. O encorajamento. A gente já viu que uma pessoa encorajada é uma pessoa que se sente aceita. Se ela se sente aceita e respeitada, ela não vai agir mal. Né? Obviamente. Se eu estou me sentindo bem, se eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou amada, se eu sou uma pessoa que eu tenho um autoconhecimento, uma boa autoestima, que eu me conheço bem, que eu sei das minhas potencialidades, que eu sei onde eu posso encontrar ajuda, que eu tenho rede de apoio, eu sou uma pessoa encorajada, então eu sei desenvolver isso. Vai ter uma boa resiliência. Então, o encorajamento também é algo bom. Como é que a gente desenvolve encorajamento com adolescentes? Escuta ativa, tá aqui ouvindo o que eles têm a dizer, ouvindo, e usando perguntas curiosas.
Tem um exemplo muito bom no livro, que a Jane fala que a filha dela uma vez disse assim, que ela era... Como é? Hoje é minha formatura, eu vou beber até cair. Acho que parou assim. Na hora veio vontade de dar um sermão, de falar um monte de coisa, que ela não era louca de beber, que não sei o que lá. E aí ela parou e começou a perguntar, sério, filho, que você vai beber hoje? Ai, que legal, por que você tá com essa vontade de querer beber? Assim. Ela, não, porque meus amigos falaram isso, enfim, foi construindo, entendendo o que é que ela estava pensando sobre isso. No final das contas, a própria adolescente falou assim, né, eu não vou beber não, eu sei que ela percebeu que ela estava fazendo isso, né, falando que ia beber, mas para agradar os amigos, que era tipo Maria vai com as outras, que não era de interesse dela, sabe? Então, muitas vezes, uma escutativa, perguntas curiosas, demonstre realmente curiosidade pelo que o adolescente está trazendo, é também uma solução muito boa. O tempo de qualidade é muito bom, né? A gente tira, por exemplo, os pais negligentes. Os pais negligentes e os autoritários, eles passam muito pouco tempo de qualidade com os filhos. Esse tempo de qualidade eu coloquei hoje no Instagram, inclusive, falando sobre ele. Já falei também para vocês na infância, que é um momento que a gente tira exclusivo para os nossos filhos, né? É o pai com o filho, a mãe com o filho, é um momento de dualidade, tá? Eu posso ter 3, 4, 5 filhos, eu vou ter um tempo de qualidade para cada um deles, certo? Então, é um tempo de qualidade exclusivo e totalmente direcionado para ele. Sem celular, sem trabalho, sem nada. Aquele tempo é meu e do meu filho. Com crianças pequenas, né? 10 minutos, por exemplo, na minha filha pequenininha, né, ela já me tem quase o tempo todo, então 10 minutos eu dedicado inteiramente só para ela já é o suficiente. Quando eles vão crescendo, esse tempo passa a ser maior e também mais espaçado. Por exemplo, um adolescente pode ser 1 hora por semana, 2 horas a cada 15 dias, depende do que a família acha interessante. Mas deve existir um tempo de qualidade. Filho, e aí, o que a gente vai fazer agora? Mamãe é sua. O que é que você decide fazer? O que você quiser fazer? Quer sair? Vamos comer um hambúrguer? Vamos assistir um filme? Aquela série que você contou que você gostava de fazer, me mostra como é que é. E se dedique inteiramente para ele. Os acordos, como a gente já falou, são excelentes ferramentas para trabalhar com eles. Então, você traz a proposta e ele, junto com você, vai chegar numa solução e isso vai ser feito como um acordo. Esses acordos podem estar discriminados em algum lugar da casa, para facilitar e ajudar a lembrar e a cobrar também. Conexão antes da correção, isso é muito bom. A gente tende a ficar estressado quando acontece algum comportamento desafiador ou algo que a gente não estava preparado para aquela situação, e a gente tende a agir com o nosso cérebro primitivo, a gente age de forma instintiva, né? Joga os cachorros para cima, né? Como a gente tenta dizer. E isso, muitas vezes, faz com que a pessoa que está recebendo já monte o seu escudo de defesa. Ele já vem com agressividade, então já vou me defender. Essa defesa pode se tornar um ataque, inclusive. E aí começa as disputas de poder, as redes de vingança, tudo por uma questão de que não houve conexão antes da correção. A correção pode ter, você pode explicar para o seu filho que aquilo não é correto e tal, mas deve existir uma conexão, um momento de empatia antes daquilo. Filho, isso que você fez, eu entendo que você tenha vontade de fazer isso, porque você se sentiu encorajado para fazer, porque seus amigos te influenciaram a fazer, porque você estava realmente com vontade de fazer. E talvez, nesse momento, você tenha se sentido bem porque você fez isso. E vamos ver, então, com as consequências agora. O que isso não é positivo? Porque para a mamãe não é. E aí você vai trabalhando isso, mas você traz a conexão e mostra para a criança que ela é amada, que aquela correção acontece porque você ama o seu filho. Todos os pais só educam e só brigam com os filhos porque os amam. Então, eles têm que entender isso. Muitos não entendem. Eles acham que meu pai só briga comigo, ele não me ama. E eles mal entendem que eles só brigam justamente porque se amam bastante. A ideia é essa. E as consequências lógicas e naturais são aquela que a gente trabalhou. As consequências naturais vai sair, vai fazer frio, leva o casaco, aquele clássico, né? Leva o casaco, viu, que vai fazer frio. Leva o não. Então tá. Vai ficar com frio. Ficou com frio. E deixa com frio, viu, gente? Não leva casaco, corre atrás de filho para levar casaco, não. Deixa sofrer, porque ele vai aprender com os erros. Ele vai aprender com essas consequências. Na próxima, você não vai precisar dizer mais. Ou só lembrar. E aí, o casaco vai levar hoje? Ele vai levar. Situação para a gente analisar outras, né? Consequências lógicas é semelhante. Você deixa que as consequências eduquem. A consequência lógica é aquela, por exemplo, da roupa para ser lavada, né?
Roupa que não tiver na máquina não vai ser lavada. Não cumpriu, vai ficar sem roupa. Mãe, minhas roupas estão tudo sujas, como é que eu vou sair amanhã? Não sei, filho. Eu tenho certeza que você vai achar um jeito. Seja encorajador. Também não vai dizer, tá vendo? Eu não lhe falei? Não. Eita, filho, realmente, ficou sem roupa. E aí, como é que você vai resolver esse problema agora? Pronto. E aí joga a responsabilidade para ele decidir. Então, consequências lógicas é quando existiu um acordo antes, e esse acordo foi quebrado, e ele tem que aceitar as consequências daquele acordo. Tem um vídeo que a gente assistiu na certificação, de um pai americano, um vídeo. O pai, a filha cometeu bullying com um colega, e aí parece que a consequência foi que, no ônibus, ela cometeu bullying no ônibus da escola e foi expulsa do ônibus. O pai faria o quê? Levaria a menina de carro. Não, ela vai andando. A menina foi andando no frio, talvez, né, lá as coisas são um pouco longe, né, talvez não seja tão longe, enfim, e a menina foi andando no frio, porque ela foi expulsa do ônibus, e é a consequência, né? A gente pode achar grave ou não achar grave, mas é a consequência, ela vai aprender, e nunca mais, tenho certeza que ela vai fazer isso de novo. Então, ele acompanha, né, com o carro, né? Isso, exatamente, ele vai acompanhando com o carro e mostrando, né, que ela tá indo andando, porque ela cometeu bullying dentro do ônibus, e é isso. E é muito comum, né? Nos filmes, agora que vocês conhecem a disciplina, vocês vão conseguir perceber muitas ferramentas e muito uso da disciplina positiva nos filmes. Quem assiste This Is Us consegue perceber muito. Esses filmes de comédia aí, por a vida fora, vê muita disciplina positiva nos Estados Unidos. Muito. Então, depois de tudo isso, qual é a função dos pais? Como eu já falei, somos apenas copilotos. Juntando com aquilo que a gente leu lá no começo do poema, a gente não tem a função de dirigir a vida dos nossos filhos. A gente não tem direito, né? Vamos falar até assim, direito, de decidir nada, de dizer o que eles vão ter que fazer, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente perde. Quanto mais a gente determina o caminho, quanto mais a gente proíbe, quanto mais a gente deixa essas arestas rígidas, mais a gente perde essa função. Então, sejamos copilotos, né? Estejam por ali orientando, estejam abertos, porque também quando a gente se coloca aberto, não no sentido, ou seja, não apontando tanto, dizendo, o certo é isso aqui, mas tentando ouvi-los, entender o que é que eles já entenderam. A gente passou, o quê? Uma adolescente mais cedo, 12 anos. Então, a gente já passou 12 anos educando. Então, ele já aprendeu muita coisa do que a gente ensinou. Vamos confiar no que a gente ensinou para eles. Como é que a gente confia? Entendendo, ouvindo, buscando saber se é aquilo mesmo que a gente está entendendo. Ou se não é. Pergunta. Às vezes a gente começa a especular, ai meu Deus do céu, meu filho está saindo de noite, está colocando as coisas dentro do bolso escondido de minha droga. Tá com droga, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí começa a criar aquela situação toda, muitas vezes não é. Então pergunta, né? Conversa, chama, tenta entender. Se for preciso, busca ajuda também. Alguém quer falar, Fabiola? Não, desculpa, estava aberto sem querer. Tranquilo. Então, manual da adolescência, para a gente findar essa parte. Demonstre interesse, se identifique. Essa é a parte que eu falei minha primeira palestra online, foi Criando Elas com a Adolescência. E eu esqueci de gravar, mas foi maravilhoso. Que eu trouxe muito de como eu crio essa conexão com os adolescentes. E o ponto-chave, que eu costumo dizer, é a identificação. Quando o adolescente se identifica com você, ele se abre para você, né? Quando, por exemplo, eu gosto muito de Stranger Things, é uma série que os adolescentes amam e eu sou enlouquecidamente, realmente apaixonada. Eu assisto muita série de adolescente. Então, por exemplo, quando eu vou começar uma turma com alunos novos, por exemplo, eu falo, e aí, gente, como é que vocês estão? Sempre tem um avatarzinho deles que tem uma foto de alguma série que eu assisti. Falei, ai, tu é fã de não sei o que lá, eu também sou, ai, eu adorei aquela série, eu adorei aquilo. Gente, eles se abrem de uma forma, sabe? Eles começam a aula assim, oi, professor, e aí? Quando começa, já estão assim, sério, aí já coloca, melhor professora, só porque eu assisti Stranger Things, a mesma série que eles. Então, basta uma questão de identificação. Por exemplo, eu gosto muito de tênis também, então eu uso muito tênis. A roupa que eu uso se assemelha com a roupa que eles usam. Então, eles começam a se identificar comigo, com a forma com que eu falo com eles e tal. Então, eles começam a se abrir mais comigo. Isso é muito bom também para você lidar com adolescentes. Usar perguntas curiosas, como eu já falei, demonstra também uma forma de interesse. Então, muitas vezes, apesar deles parecerem que não querem ser ouvidos e vistos, é o que eles querem.
Essa semana também eu vi no Instagram uma menina desse show de calouros aí, mundo afora. Ela tinha 10 anos de idade, já até então não era para ser uma adolescente, mas já é uma adolescente. Ela escreveu uma música da autoria própria, né? Ela mesma escreveu, contando sobre o fato dos pais não olharem para ela. Na verdade, dizendo ela que ela não fez para os pais dela, né? Foi para outros amigos que ela ouvia a situação. Olhem para mim, é só o que eu quero. Por mais que eu me tranque no quarto, eu fico esperando, mais ou menos a música diz isso, eu fico esperando que vocês vão olhar, me ver, me dar um beijo, saber como é que eu tô, levar um lanche. Então, vamos pensar também que, apesar deles necessitarem desse processo de individuação, a gente tem que lembrar que eles precisam também da nossa presença, do nosso carinho, da nossa orientação. O respeito, gente, está sempre permeando qualquer tipo de relação, qualquer relação. Falo até relação comigo e com o meio ambiente que eu vivo, merece respeito. E isso envolve permitir a individuação, permitir que o adolescente fique no quarto, ele precisa se conhecer, ele precisa estar ali consigo mesmo, com o mundo dele, para se autoconhecer mesmo. Confiar no seu filho, né? Se você sabe que deu uma boa educação, entende que deu uma boa educação até então, confie, demonstre e permita que essa confiança aconteça. Mostre para ele que você está confiando. Quando a gente fala assim, né? Às vezes vocês já passaram por isso também. O nosso pai, a nossa mãe fala assim, não, tudo bem, eu confio em você. Você já cria assim, gente, eu não posso perder essa confiança, né? Você sente o peso dessa palavra e você tenta não quebrar isso, que é uma coisa que se conquista, né? Então, permita essa confiança. Supervisão também, muito importante. Claro que, apesar deles precisarem dessa individuação, a gente não pode se isentar, né? É bom estar sempre por ali, observando. Não invadir privacidade também. Não adianta olhar o WhatsApp, roubar e querer saber tudo lá. Não vai adiantar nada. Se for fazer, vai fazer escondido. Teve um caso de um pai de uma aluna minha que era assim. De noite ele ia lá, olhava, fuçava o celular dela, achando que estava sendo um pai zeloso e controlando, né? Detalhe, um belo dia ele pegou o celular, não minto, não foi nem ele que pegou, ele foi convocado na escola porque ela tinha enviado nudes para um monte de menino da escola. Então não adiantou muito bem, né? Acabou que ela cometeu algo cujo qual ele não esperava mesmo assim. E motivação também tem que estar muito forte nos adolescentes, porque como a gente já viu, com o sistema de recompensa rebaixada, a motivação deve ser cada vez mais forte. Como é que a gente faz isso? Com encorajamento, mostrando a eles que eles são capazes, que eles são bonitos, que eles estão no momento, que as coisas, enfim, encorajar. Mostrar que aquilo é um processo, que esse processo foi bem feito, que aquilo que ele fez daquela forma foi muito legal, que deu certo, ou mesmo que não tenha dado certo, valeu de aprendizado, porque né, os erros também geram aprendizado. E foco em soluções. Traz o problema e propõe para que eles pensem numa solução. E quando as coisas não vão bem, se houve desrespeito, se houve agressão, se houve qualquer tipo de descontrole emocional ou um comportamento seja realmente desafiador, existem os 4 passos para conseguir cooperação. A gente já comentou sobre eles na parte de infância. Expresse compreensão pelos sentimentos, né? Demonstre uma empatia. Mostre que você entende o que ele está sentindo, que você percebe o que aconteceu. Mostre empatia, né? Se coloque no lugar dele, tente entender que aquilo também pode ter acontecido com você e compartilhe seus sentimentos e percepções. Isso já aconteceu comigo também, na minha adolescência eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai perceber que ele não está sozinho no mundo, que outras pessoas também passam por isso. E convide-o a pensar em soluções e fechem os acordos. Certo, mas isso que você fez não é legal, a mamãe fez naquela época e aconteceu isso. Então, para que a gente não passe por problemas e tal, vamos pensar em algo para solucionar isso? Como é que a gente pode decidir? E aí conversa, ouve e depois fecha o acordo, tá? E principalmente, não façam nada de cabeça quente. É muito comum os adolescentes deixarem a gente um pouco descontrolados, né, com muita raiva, mas a gente sabe que de cabeça quente a gente não vai para lugar nenhum, a gente só regride. Então, dá uma pausa positiva, esfria a cabeça. Bateu a porta? Deixa ele bater a porta, bata a sua. Venha bater a sua porta, fique na sua e depois conversa. Meu pai não fazia isso. Meu pai ia de cabeça quente, eu batia a porta, ele vinha atrás, batia, né, abria a porta com tudo. O que é isso? E aí era fogo com fogo. Enfim, não dava muito certo. E, por fim, algumas dicas de ouro que a gente já ouviu e vamos falar.
Gentileza e firmeza sempre, né? Aquela ideia, a conexão antes da correção. Sejamos gentis sempre. Gente, gentileza e firmeza é um ensinamento que a gente tem que levar para a vida. É uma filosofia que a gente deve levar para a vida. E eu trouxe para a minha vida. Eu era muito, assim, rígida em casa, né? Com as pessoas próximas a mim. E muito mole com as pessoas da rua, né? As pessoas faziam o que aconteciam comigo e eu sou muito poliana. Ai, gente, mas é porque ela não quis fazer por mal. E aí eu acabava sofrendo, porque as pessoas faziam às vezes por mal e eu, não, tudo bem, deixa pra lá, era uma feita de boba e eu deixava. E hoje eu ajo com gentileza e com firmeza, sempre gentil, mas firme, eu mostro o meu direito, que eu sei o meu direito. E como é que a gente faz gentileza e firmeza? A gente demonstra que entende a situação, mostra a empatia e usa o i. Não usem o mas. Quando a gente usa o mas, a gente nega tudo que veio antes, tá? O exemplo, eu chego aqui para vocês e falo, gente, essa turma é maravilhosa, vocês participam muito, vocês são muito engajadas, eu tô vendo que vocês têm um futuro brilhante pela frente, e isso é muito bom. Mas, sabe o que eu percebi também? Eu sinto falta de mais diálogo. Eu acho que talvez isso vai prejudicar vocês lá na frente e tal. Então, o que acontece quando a gente ouve isso? O mas é como se excluísse tudo que foi dito antes. A gente foca muito na crítica, né? Tem uma frase até de Freud que fala, eu amo essa frase, que terreno fértil a crítica que você ouviu ontem encontrou, que terreno fértil a crítica que você ouviu mês passado ou um tempo atrás encontrou, que o elogio que você recebeu hoje não encontrou. Ou seja, a gente recebe um elogio hoje, esquece esse elogio, mas a crítica que a gente ouviu às vezes há 1000 anos atrás está lá, forte, matutando na nossa cabeça. Esse mais, esquece esse mais, usa o e. Realmente, no português, não funciona. Então, como é que eu faço para fazer isso? Porque a gente está usando, a gente usa o mas. Pelas regras ortográficas, é o mais que vai funcionar. Eu imagino, na minha cabeça, um ponto na sentença, sabe? Porque eu sou muito assim. Então, eu falei e tal, eu percebi que isso, vocês são ótimas e tal, e maravilhosas. E acho que vale um pouquinho conversar um pouco mais. Né? E pronto, você mostra o i. Tenta ser um pouco firme usando o i. Tiro mais. Outra dica de ouro, conheça o mundo deles. Como é que eu quero trabalhar com adolescente? Como é que eu lido com adolescente se eu não sei nada de adolescente? Eles falam Whindersson, eu não sei nem o que é Whindersson, isso morde. Eles falam, por exemplo, Stranger Things, o que é isso, gente? Deve ser em inglês, deve ser uma música. Eles falam, por exemplo, Nike Club. O que é Nike Club, gente? Meu Deus, o que é isso? É de comer? Deve ser um tipo de hambúrguer, não sei. Sabe? Coisas assim que a gente ouve os adolescentes, mas a gente não se preocupa muito em saber o que é, em conhecer. Então, conheça um pouco do mundo deles, que a gente cria já uma conexão. Lembre-se da sua adolescência. Às vezes a gente se esquece que a gente passou por muito daquilo ali. E a gente se esquece de que eles estão passando pela mesma situação e às vezes o que a gente sentiu é o que eles estão sentindo também. Então, lembre da sua adolescência. E lembre-se também sobre o que você tem, que você só tem controle sobre você mesmo. A gente não tem como controlar nossos filhos, muito menos se eles forem adolescentes. Por mais que a gente prenda, né? A gente ouviu muito, prendeu, não deixou sair. Resultado, quando saiu, engravidou. Gravidez na adolescência, porque aproveitou. Então, esse controle não adianta. A gente só tem controle sobre nós mesmos. Filosofia de vida também, né? Disciplina positiva. E findamos! Hoje é mais curto. Hoje e amanhã. E amanhã não, e sexta. São mais curtinhos. Atividade de casa de hoje. Vamos aproveitar o tempo até para discutir um pouco. O livro Cérebro Adolescente, como eu já falei, de Suzana Herculano Russell, quem tiver interesse em ler, é muito interessante. Vocês podem ler apenas os pontos que lhes interessam. Alguma série da Netflix sobre adolescência, quem quiser conhecer, gente, é Sex Education. Quem trabalha com adolescente tem que assistir. É maravilhosa. Eu assisti o primeiro episódio, assim, vou assistir. O segundo, tá. O terceiro, tá. O quarto, ai, que massa. O quinto, ai, que legal, gente. É muito boa a série, muito boa. Sex Education. Já assisti as duas, eu amo. Muito bom, né? Tô louca pra voltar. Eu Nunca, também é uma opção, uma série curtinha, também fala muito sobre os dilemas da adolescência, os embates da mãe com a filha, né? Essa situação com a parentalidade é muito boa. Essa é mais curtinha, Eu Nunca, só tem uma temporada. Ou qualquer uma das lives, teve uma época que eu fiz lives para discutir justamente sobre essas séries.
Então, eu convidei alguns especialistas, né, em cada uma das séries, e aí a gente discutiu sobre a série e a relevância que a série tinha para a adolescência. As lives foram N com E, a série N com E, Stranger Things, Sex Education, foi com uma... N com E foi com minha mãe é professora e poetisa, então ela adora o mundo de N. Stranger Things foi com uma colega que é professora de história, e Sex Education foi com uma sexóloga, mas eu nunca, uma blogueira. Atípico, sobre autismo, foi com uma colega que ela é mãe de autista, a mãe de um adolescente autista, foi muito bom. E, enfim, teve outras séries agora que eu não me lembro, mas todas as séries voltadas ao adolescente, então foram lives muito enriquecedoras. Tem um IGTV no Instagram de Fernanda Lee, que é a trainee master aqui do Brasil. O Instagram dela é Filosofia Positiva, ela tem um IGTV sobre o uso excessivo de telas com adolescentes, também sugiro que vocês assistam. E eu tive uma live, dia 19, com Marvia também, que falava sobre adolescência. Tá muito boa também, outra live que está lá. E é isso. Quem tem interesse em adolescência, essas são as dicas de hoje. E findamos. E aí, gente, me falem. O que vocês fizeram? Como foi a atividade? O que vocês aprenderam? Eu esqueci de discutir sobre o encontro anterior. Muito intenso. Mas e aí, me contem. O que vocês beberam de disciplina positiva essa semana? Thay, me fala uma coisa. A disciplina positiva, ela tem uma relação com CNV? Sim, sim. E PNL? PNL, com a CNV, que é a comunicação não violenta, eu sei que é uma proposta muito semelhante, elas conversam bastante, mas não necessariamente são derivadas uma da outra, certo? Tá. Elas não são necessariamente braços uma da outra, mas elas convergem porque falam a mesma ideia. A PNL, eu não tenho certeza, eu não li nada sobre PNL, assim, especificamente, com relação à disciplina positiva. Eu uso algumas coisas, assim, sabe? Mais relacionada à educação, na psicopedagogia, por exemplo, mas como disciplina positiva, não necessariamente. Porque na CNV, eu não sei se você conhece a Elisama Santos. Sim, conheço. Né? Eu já fiz um curso com ela, pelo Mundo em Cores, né? Daquela menina, eu esqueci o nome dela agora, a psicopedagoga, Isa Minatel. E me faz lembrar muito, quando você começa a falar, eu fico lembrando de tudo que ela já tinha dito também. Né? Mas a disciplina, ela envolve realmente a disciplina. A comunicação não violenta é a fala, o outro é a disciplina mesmo. Né? Mas que elas correm numa mesma linha. Bem parecidas. Sim. Eu não conheço muito bem a comunicação não violenta. Eu ouvi algumas coisas, né? Li pouco, quase nada. Quando eu estava buscando uma forma de... um estudo, né? Como eu falei, eu descobri a disciplina positiva quando eu estava grávida para educar minha filha. Eu conheci a comunicação não violenta. E quando eu fui escolher a disciplina positiva, a comunicação não violenta, eu percebi que a comunicação não violenta, ela dava um ar de mais permissividade, sabe? Ela tentava ser, apenas pregava essa ideia de você ouvir mais a criança, tal, que é a mesma coisa que a disciplina positiva prega. Só que quando eu vi o lado da disciplina positiva, por exemplo, as consequências lógicas, deixa a criança experimentar o erro, sabe? Isso. Ela tem um acordo a ser cumprido. Esse acordo não foi cumprido, tem as consequências. Então, eu gostei muito desse lado também da firmeza, digamos assim. Eu vou te falar que eu estou bem apaixonada pela disciplina positiva por causa desse lado mesmo. Sim. Da consequência. Né? Eu tenho um olhar para o adolescente um pouco mais difícil que está começando a clarear. Começando. Hoje me ajudou muito. Vou te falar que você me ajudou muito. Eu fiz uma terapia hoje. Que bom. Foi ótimo. Que bom. É só com o adolescente é muito bom a gente se abrir mais, ouvir um pouquinho, né? Às vezes é difícil fazer com que eles se abram, mas quando a gente ouve um pouquinho, a gente tira, né? Eles têm uns macetezinhos que a gente pega que faz sentido e funciona bem. E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma enquete? Algo que vocês queiram compartilhar? Eu só queria agradecer. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Uma ótima noite. Gente, muito obrigada, então. Eu também, muito obrigada. Te encontramos na próxima.
Isso. Beijinho. O próximo encontro a gente vai falar sobre a parte realmente de atuação profissional. Como a gente pode usar a disciplina positiva na atuação como educador, como psicólogo, como psicopedagogo, e por aí vai. Certo? Joia. Então, Ótimo. até sexta, gente. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada. Tchau. Tchau, boa noite, Tchau. gente. Boa noite.